Oi pessoal, boa tarde. Eu tô gravando esse videozinho aqui bem rápido, coisa de 2, 3 minutos, mas acho que vai acabar estourando isso com certeza. Pra tentar sanar melhor uma dúvida que o Merida e o Crack trouxeram pra mim hoje e que eu senti que eu só não tava bem e que eu não respondi bem tanto quanto eu deveria, então tentar dar uma melhorada aqui na situação. Ah, Quando a gente fala de teorema de rotação de eixos e de momentos principais de inércia, a gente está partindo da ideia de que toda e qualquer seção que você desenhar vai ter uma combinação de três propriedades. Ela vai ter um I, vamos chamar a priori de Z, um IY e um IXY. Ou seja, ela vai ter um momento de inércia. Tá gravando? Tá. Em uma direção, um momento de inércia na outra e um produto de inércia que mede o quão acoplado esses dois produtos de inércia estão. Ou seja, que também é, em certo sentido, uma medida do grau de assimetria da sua seção referente ao eixo de coordenadas. Isso é a primeira coisa que precisa ficar claro. Tudo que a gente medir na seção é sempre em relação a um eixo de coordenadas. Então, vou fazer aqui um eixo de coordenadas numa seção de entrada. Até agora, vocês só tinham trabalhado com seções que tinham ao menos, mas não somente, mas ao menos um eixo de simetria. Nesse caso, eu fiz uma seção clássica com dois, mas se ela tiver pelo menos um eixo de simetria, você não tem produto de inércia, então a gente seguia a vida, calculava o que a gente precisava e corria para o abraço, quer dizer, para o resto da questão. Mas enfim, o ponto é que agora vocês têm a possibilidade de girar esse sistema de coordenadas ao redor da seção para calcular outras combinações desses três caras aqui. Então, da mesma forma que o sistema de tensão funciona, que você tem o seu sigma x, seu sigma y e o tal xy, e à medida que você gira isso daqui ao redor do eixo da sua definição, você percorre lá aquela definição que a gente falou na monitoria, você vai percorrendo as possibilidades de tensão no círculo de Mohr, e tem uma posição com tensões principais, quiser cisalhamento, etc, etc. A mesma coisa vale para os produtos de inércia e para o momento de inércia, para os momentos de inércia, perdão, e para o produto de inércia. Eles também são um conjunto de tensores. Eles também são, na realidade, um único tensor. A gente está medindo partes diferentes do mesmo tensor. Então, o momento de inércia também é tensor, momento produto. Ah, e aí, à medida que você vai girando a sua seção, você vai ver que um desses caras vai crescendo, o outro vai diminuindo, o produto vai oscilando, e aí a propriedade que a gente tem de interessante, aliás, na realidade, é por que a gente gostaria de rodar a seção, é porque a gente tem fórmulas prontas para calcular, em geral, momentos e produtos de inércia de objetos simples em eixos de coordenada conhecidos. Então, aqui só um exemplinho. Então, retângulos, triângulos, semicírculos, esse tipo de coisa a gente sabe calcular. A gente tem fórmulas fechadas, a gente consegue aplicar teorema de eixo paralelo para fazer o transporte, né, quando as coisas não estão no CG, e etc, etc. Mas a gente não tem uma fórmula, por exemplo, para calcular qual que é o momento de inércia da seção em L inclinada a 45 graus ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente precisa desenvolver alguma forma de ferramenta que permita a gente associar os momentos de inércia das formas simples que a gente conhece nos eixos coordenados simples que a gente conhece e que a gente consiga de alguma forma transformar as propriedades que a gente conhece dessas formas simples nesses eixos nas propriedades de algo maior e mais complexo, geralmente em posições esdrúxulas, não sei se seria o termo correto. E é aí que entram as formulazinhas de rotação de eixos. Quando a gente olha para os par de eixos YZ, entendam o eixo Z como se fosse o primeiro eixo do sistema, o eixo aspas principal, e o Y o eixo secundário. Da mesma forma que o X e o Y no sistema de tensões também é o primeiro e o segundo Caritia. Toda vez que você... Aí tem dois procedimentos principais que você pode fazer. Você pode propor uma rotação. Por exemplo, eu descobri que eu tenho uma seção, tipo aquele exercício lá que vocês acho que todo mundo já viu, que você tem uma barra inclinada aqui em cima. Esses caras você consegue calcular já tranquilamente quais são os momentos de inércia e o produto de inércia desse carite aqui. No próprio sistema de coordenadas geral do CG, suponho o CG aqui, mas você não consegue fazer o mesmo para esse cara aqui, mas você consegue estabelecer um eixo de coordenadas local pequenininho em que você sabe calcular os momentos de inércia e o produto de inércia desse cara, mas é nesse eixo. Para você poder somar com a seção completa, com o total, a contribuição na estrutura de verdade, você precisa fazer uma rotação nesse eixo. Vou aqui y1,
Z1, gerando um outro par de eixos que esteja alinhado com o par global. E aí disso você descobre qual que é o valor da rotação θ que você precisa para alinhar a sua seção com o sistema, para alinhar o sistema de coordenadas da sua seção, perdão, com o sistema de coordenadas global, e aí joga nas suas fórmulas. Então você consegue calcular o IZ1, que seria o IZ posterior, ou seja, o eixo o Z0 ele vai girar até virar o eixo Z1 e o Y0 vai girar até virar o Y1. Então você consegue calcular o momento de inércia final ao redor de Z1, ao redor desse eixo. Depois o momento, e usando a equivalência, tem uma outra fórmula dessa daqui que é para o y1, que é só trocar o sinal de menos aqui. Mas vocês podem se usar também da propriedade aqui que a soma é constante, e vocês já calculam também o y1 após o y0, e também, claro, vocês conseguem calcular o produto de inércia após a rotação, tendo ou não o momento de inércia antes da rotação. Se eu pegar um produto de inércia, perdão, se eu pegar essa seção, por exemplo, que não tem produto de inércia e rodar ela e deixar ela a 45 graus, vocês vão ver que vai aparecer um produto de inércia, mesmo que o original dela é simétrico, mesmo que o IXY dela original é zero. Então, note que essa questão de momentos e produto de inércia é uma questão muito associada a que eixo que você está representando suas coisas. Tá, então, quanto tempo estamos? Estamos em 6 minutos. Ok, tá razoável ainda. Mas já tá o dobro do que eu queria. Enfim. O outro ponto que é importante ressaltar é... Bom, o primeiro procedimento que eu posso ter é uma rotação arbitrária. Arbitrária não é arbitrária de verdade, né? Claro, você vai olhar a sua estrutura, ver o quanto que você precisa rodar aqui para fazer os sistemas de eixo encaixarem, etc, para descobrir quanto você vai aplicar. Mas eu digo rotação arbitrária porque você está impondo a rotação que você quer fazer. Você está entrando com o θ na fórmula. E a outra possibilidade é, você tem uma seção qualquer, como essa daqui, você percebe que ela tem um produto de inércia. Então, se você tem um produto de inércia, você não está na posição dos momentos de inércia máximo. E aí você quer calcular qual que é a orientação do seu sistema de coordenadas, e falar a orientação do sistema de coordenadas é a mesma coisa que falar que jeito que você quer utilizar, em que posição, em que rotação. Imagina que o sistema de coordenadas é onde você tem disponível para aplicar carga. Você rodar o sistema de coordenadas é a mesma coisa que você rodar onde você quer aplicar as cargas na sua seção. As cargas não, no caso os momentos, né? Também são cargas, mas você está modificando em que sentido da sua seção que você quer aplicar os momentos para melhor aproveitar essa propriedade geométrica que resiste ao momento, que é o momento de inércia. Na realidade seria melhor chamado de inércia ao momento, né? Resistência ao momento. Acabei de ter essa digressão na minha cabeça. Eu acho que o melhor nome da propriedade seria inércia ao momento, não momento de inércia. Mas enfim, o ponto é... Pela teoria de álgebra linear, que vocês fizeram um tratamento muito semelhante ao de tensões principais, vocês têm uma fórmula fechada já para determinar quais são os momentos de inércia principais. Por que quais no plural? Porque são dois. Porque da mesma forma que para uma determinada orientação do quadradinho lá da tensão, vocês acham um sigma P1 máximo e um sigma P2 mínimo, ou vice-versa, vocês acham as principais, em que a tensão de cisalhamento é zero, para os momentos de inércia é a mesma coisa. Se você achar a orientação da sua seção que garante o momento de inércia máximo, você sabe que a 90 graus dela vai ter o outro eixo, o P2, que vai ser o momento de inércia mínimo e vice-versa. E aí o máximo, claro, para o sinal de mais, que o que sai dessa raiz é sempre positivo. Isso daqui vai dar... Isso daqui vai ser comum a ambos, né? Então isso daqui não vai fazer diferença. Então aqui você vai ter o máximo e com o cara menor aqui, com o menos, você vai ter o mínimo. E aí, esse θp é o ângulo que você precisa rodar o eixo Z, o eixo de referência nosso é o Z. Quer dizer, o sistema inteiro ele é rígido, né? Se você rodar o Z0, você roda o Y0 junto, que eles estão sempre travados um em relação ao outro a 90 graus. Mas o ponto é, para identificar onde a gente está estacionando, de onde a gente está falando, a gente toma como referência o Z, que é o nosso cara principal. Você insere o valor que você calculou nessa expressão aqui. Então, se você calculou o momento de inércia máximo, você vai inserir aqui o máximo menos IZ. E se você calculou o mínimo, você vai inserir aqui o mínimo menos IZ. Divide pelo produto de inércia original, o arco tangente. Você descobre qual que é a rotação que tem que ser aplicada no sistema de coordenadas, de tal forma que o eixo Z0 estacione sobre o seu eixo de interesse. Então, se você usou o seu momento de inércia máximo, o Z0 vai estacionar, quer dizer, ele vai virar Z1 em cima desse eixo máximo. E se você colocou o mínimo, ele vai virar o Z1 em cima do eixo mínimo. Na realidade eu inverti aqui no desenho, que esse daqui é o eixo máximo dessa seção, esse daqui é o eixo mínimo. Mas acho que vocês entenderam a ideia. Então eu controlando quem que eu estou colocando aqui dentro, eu descubro qual que é o ângulo que o meu Z gira para chegar
naquela posição. Novamente, é o sistema de coordenadas inteira que gira, mas como na minha fórmula do arco tangente eu estou fazendo aqui a diferença com IZ, aqui que está a chave matemática da coisa, né? Essa expressão para o θ principal, ela compara o meu atual com o IZ original. Então, na realidade, esse ângulo aqui é a rotação do ponto de vista do eixo Z. Novamente, ela é para o sistema de coordenadas inteiro, mas é o eixo Z que vai estacionar dentro do cara que eu quero explorar, seja ele maior ou menor. Se aqui fosse, isso também é outra possibilidade, se ao invés do IZ você estivesse comparando com o Y, então o I principal, maior ou menor menos o Y, aí os ângulos que estariam sendo retornados seriam da perspectiva do Y0. Ele estaria estacionando depois dessa rotação P, para qualquer que sejam os lados, no eixo maior ou eixo menor, dependendo de quem você escolheu colocar aqui. Mas usem a da própria definição, não vão inventar moda de calcular as coisas em referência a I e Y, calculem mesmo a IZ e aí quando você chegar nesse θ, você sabe que é a rotação do eixo do sistema fixo para estacionar o Z0 naquela posição, naquele eixo que maximiza o momento de inércia. E que, portanto, o outro eixo, né, que minimiza o momento de inércia, isso é importante ressaltado, está a 90 graus dele, é perpendicular a ele. Último ponto que eu acho importante ressaltar, a sentido positivo das rotações θ. Para a rotação θ positiva, ela sempre acompanha o produto vetorial varrendo de y para z0. Então, se você aplicar a sua regra da mão direita aqui, y, z, você percebe que esse produto vetorial está apontando para dentro. E portanto, né, a varredura, né, é horária, que define que o θ positivo é o θ horário. Enquanto que para uma seção de saída, se você fizer de novo a varredura y0, z0 com a sua mão direita, você vai ver que seu polegar termina para fora, e a varredura, né, por si só já é no sentido anti-horário. Então o seu θ positivo para a seção de saída é anti-horário. Então vamos supor, por exemplo, que você calculou tudo numa seção de entrada, você calculou seu I principal 1, ou seja, você quer o I máximo, você usou aqui o sinal de mais na sua fórmula, e aí você quer achar o θ desse principal. Você jogou aqui na fórmula, se você obter um valor positivo, por exemplo, na seção de entrada, quer dizer que você vai rodar o seu sistema de coordenadas inteiro, e onde o seu Z1 estacionar depois desse θ, você vai rodar aqui o horário, né, θ positivo, é onde você tem o eixo de maior momento de inércia, e na perpendicular o de menor, que é o IP2. E da mesma fórmula, né? Da mesma fórmula também. Se você tivesse escolhido inserir aqui o IP mínimo, você obteria um outro θ. Você pode ter certeza que você vai obter o complemento negativo para fechar 90 graus, que é essa primeira rotação aí, e vai ser para o outro lado, e aí você vai estacionar o seu Z0 no eixo de menor momento de inércia. E, portanto, o Y0 virando, portanto, o Z1 e o Y0 no eixo complementarmente, né, maior momento de inércia virando o Y1. E assim segue a vida, mas se você estiver fazendo o mesmo negócio para a seção de saída, as rotações positivas vão ser anti-horárias e se sair a rotação negativa é horária. E eu acho que era isso que dava para falar disso, espero ter explicado melhor agora. Eu sei que é um pouco difícil de enxergar, mas assim, uma vez que você entende o comportamento dos tensores, pelo menos esse comportamento circular periódico deles, que tem, né, que você tem um par de tensores andando no círculo e aqui o componente vertical é o produto, é a mescla deles, o grau de acoplamento deles, tanto para tensão, quanto para momento de inércia, quanto para deformação também é tensor. Aqui, ó. Então, IZY, o sigma x, sigma y, tau xy, também são tensores. Epsilon x, epsilon y, epsilon xy também são tensores. Todos eles são grupinhos, eles obedecem o mesmo comportamento. A partir do momento que você entendeu intrinsecamente o funcionamento de qualquer um deles, você entende dos outros. Espero ter clarificado, desculpa o tempo a mais aí, gente. Abração pra vocês, beijo e boa prova hoje à noite.